Olá! Os golfinhos serão o assunto desse vídeo. Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de golfinhos. Acho que todo mundo tem algum tipo de simpatia por esse animal. E, de fato, a alegria, a espontaneidade, essa coisa da agitação, da brincadeira, são ideias que são sempre ligadas aos golfinhos. Mas nós vamos analisar vários mitos aqui que também têm outras visões. Vamos entender um pouquinho mais do comportamento desse animal e como que o homem traduziu isso em termos simbólicos, em termos arquetípicos. Hoje em dia existem cerca de 77 espécies que são classificadas como golfinhos. Dentre estas estão a baleia-orca, que nós chamamos de baleia, mas que não é baleia. E também estão golfinhos e botos que habitam águas doces, como, por exemplo, o nosso boto cor-de-rosa, lá na Amazônia. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou me concentrar principalmente nos golfinhos marinhos. Tá? Eu vou fazer, então, uma abordagem simbólica que leve em conta essa questão do mar. Para as orcas e para os botos de água doce, vão haver outros vídeos. Aqui nós vamos falar sobre os golfinhos que vivem no mar, que são muitos e de muitos tipos. E vamos começar falando sobre o sono desses animais. Porque vocês já pararam para pensar que, sendo mamíferos, eles precisam respirar. E como que eles fazem para respirar quando eles estão dormindo? Que eles dormem. O que eles fazem? O cérebro do golfinho tem dois hemisférios, claro, como o nosso, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E quando ele dorme, só um hemisfério fica inconsciente. O outro hemisfério dá conta de subir, saber que ele tem que subir, respirar e descer. Eu escolhi começar com essa característica interessante desse animal, justamente para ilustrar o equilíbrio que ele tem. E o equilíbrio que ele tem, ele vai começar já nessa questão cerebral. Então, sim, ele é um animal que nos lembra alegria, nos lembra brincadeira, mas ele também é um animal que vai trabalhar muito com essa questão do equilíbrio da água e do ar, do equilíbrio de poder estar inconsciente e consciente ao mesmo tempo, porque ele está subindo para respirar. Pensa, é uma ação complexa. Quando a gente dorme, claro, o nosso corpo continua respirando, é uma ação involuntária. Mas a gente não levanta, abre a janela, vai lá, respira e volta. Para nós, humanos, observando esse comportamento, é algo impressionante. Que ele consiga subir, respirar e descer, e ele está dormindo. Ele está parcialmente dormindo, parcialmente acordado. É bastante interessante. Então, ele vai ter essa questão também do cérebro direito e do cérebro esquerdo, que o cérebro direito, para nós humanos, é mais associado às artes, aos sentimentos, às emoções, e o cérebro esquerdo é mais associado à racionalidade, à nossa cognição. Ele também vai ter, aos nossos olhos, de uma forma metafórica, um bom equilíbrio entre esses dois fatores. E, de fato, ele tem, porque nós vamos ver que ele é uma criatura muito inteligente e que também é bastante emotiva, mostra bastante suas emoções. Outra capacidade incrível desses animais é a ecolocalização. Então, os golfinhos, eles têm, nessa parte superior da cabeça, próximo aqui ao respiratório, o espiráculo, um órgão que se chama melão. É principalmente através desse órgão que ele vai emitir ondas sonoras ultrassônicas, ou seja, muito acima do que nós humanos conseguimos ouvir, por meio de cliques ou estalidos, e vai mandar esse som para onde ele quer. Esse som vai bater no objeto ou na presa e vai voltar para ele em forma de eco, por isso se chama ecolocalização. Isso é muito eficiente na água, porque o som se propaga muito mais rapidamente na água do que no ar, então é uma forma bastante eficiente de enxergar o ambiente através do som. Esse som, então, vai bater, vai voltar esse eco, ele vai captar esse eco por um órgão adiposo que ele tem aqui na maxila inferior, um tecido adiposo aqui. Esse tecido vai passar para os ouvidos internos ou médios e vai passar para o cérebro. Claro, tudo isso é muito rápido. A hora que chegar no cérebro, ele vai saber o tamanho, a velocidade, se for uma presa, o tipo.
E aí ele vai começar a emitir cada vez mais cliques, cada vez mais rápido, que é para saber onde está. E com isso ele consegue, por exemplo, pegar peixes que estão enterrados na areia, que ele está emitindo, ele sabe que tem um peixe ali, aí ele vai chegando cada vez mais perto, vai confirmando que é um peixe mesmo, vai lá e cata esse peixe. Isso é, assim, muito, muito superior a qualquer sonar que qualquer humano tenha construído até hoje. Os cientistas dizem que foram feitos experimentos, por exemplo, com barris. Em cada barril tinha, por exemplo, um tinha água doce, outro tinha água salgada, outro tinha xarope, outro tinha petróleo. Os golfinhos sabem a diferença de todos. Então, assim, não é só de um objeto, eles conseguem diferenciar até um líquido dentro do barril, que tipo de líquido que é, através da ecolocalização. Então, realmente é um animal muito especial, porque além dele ser muito inteligente, ele possui essa inteligência que para nós é algo... A gente não consegue nem imaginar direito como é que é isso, porque a gente entende mais ou menos de onde está vindo um som. Agora, a gente não consegue emitir um som que vai bater lá embaixo, que vai voltar para a gente, que a gente vai... Só se a gente construir um sonar mesmo, e mesmo assim, nunca vai ser tão bom quanto do golfinho. E se você acha que ele faz isso porque ele não tem uma boa visão, engana-se, porque ele tem sim uma boa visão. Os golfinhos são animais muito sociáveis. Eles estão sempre em grupo. Esse grupo pode variar de 2 a centenas. Eles são animais que têm interações muito complexas dentro desse grupo. Eles podem estender essas interações para outras espécies de golfinhos, como, por exemplo, o golfinho rotador e o golfinho pintado são vistos juntos de vez em quando. E eles são animais muito interessantes porque, sendo dotados de grande inteligência, a gente vê uma grande capacidade deles de cumprir vários papéis sem problema nenhum. Não é, por exemplo, como em grupos de outros animais que também são extremamente inteligentes, como lobos, por exemplo, nós temos geralmente ali uma hierarquia, né? Nós temos ali o lobo e a loba alfa, né? Nós temos os filhotes, nós temos os mais velhos, e cada um mais ou menos sabe o que tem que fazer, qual que é o seu papel. Isso ocorre em muitos grupos de mamíferos. Os golfinhos não. Não tem essa de ter um golfinho alfa, golfinha alfa, aquele que caça, aquela que cuida só do filhote, aquele não. O tempo todo, eles têm que negociar uns com os outros o que cada um vai fazer. Ou seja, todos eles são muito bem capazes de fazer tudo, eles são livres, né? Eles não têm um emprego, eu sou o golfinho professor, só faço isso. Não, ele pode ser o que ele quiser, ele é muito livre, essa palavra liberdade, ela é muito ligada ao golfinho, mas ele é muito livre porque ele é muito inteligente. Então, o tempo todo ele está negociando com os outros. Olha, eu queria ir ali caçar. Aí, vamos lá, então? Aí ele vai lá e tenta negociar uma aliança com alguns golfinhos que, de repente, também estão com fome. Eu queria ir ali brincar. Vocês querem? Assim, é sempre assim. Olha, a gente precisa se defender. Então, é sempre uma negociação entre os golfinhos. E uma sensação de que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode fazer tudo porque ele é livre, ele não tem um papel fixo. Então, essa palavra liberdade do golfinho, ela vem junto sempre com a questão da capacidade da inteligência. Não adianta nada você falar, eu vou ser livre, eu vou fazer o que eu quiser, se você sai aí fora e não sabe o que fazer com essa liberdade. Então, liberdade é uma coisa muito maior do que você fazer o que você quer. Você fazer o que você quer é muito mais, segundo, por exemplo, a filosofia budista, você ser escravo dos seus desejos e ir seguindo um desejo atrás do outro, do que você ter a inteligência de perceber o que fazer com a sua liberdade, aonde colocar o seu foco. Outra palavra que pode ser bastante associada aos golfinhos, além da liberdade, da brincadeira, desse lúdico, né? É a comunicação. Os golfinhos são animais que se comunicam bastante, eles são muito sociais e se comunicam o tempo todo. Essa comunicação, ela pode ser uma comunicação corporal, que pode ser embaixo d'água, né, com vários gestos, ou com saltos também, que também são feitos
para se divertir e etc. Mas também tem essa função de comunicar algo, né? Eles não são totalmente compreendidos ainda, quais seriam todas as funções desse salto, mas seria mais ou menos por aí. O golfinho rotator, por exemplo, que é visto em Fernando de Noronha, tem uns saltos mais incríveis, né, da natureza. Quem puder ver ou ver algum vídeo, é muito lindo mesmo que ele faz piruetas no ar e provavelmente está se divertindo bastante. Mas, além da comunicação corporal, né, e também da comunicação por ecolocalização, que eles podem também fazer uns com os outros, existe a comunicação por cliques, né, que é aquele barulhinho que eles fazem, e a comunicação por assovios. É uma comunicação bastante complexa do que eles querem, do que eles precisam, principalmente quando eles vão se unir para fazer alguma coisa, coordenar uma caçada. Então, está envolvido essa comunicação de assovios, de cliques, de ecolocalização, eles estão conversando mesmo, é muito interessante. Mas existe o assovio assinatura, que nada mais é do que o nome desse golfinho. Sim, eles têm nome. Então, cada golfinho tem um assovio assinatura próprio. E isso faz com que eles consigam saber e se comunicar muito mais rápido, né? Que é a mesma coisa que se a gente falasse aqui, ô fulano, eles falam também. É incrível, esse animal é de uma inteligência absurda, absurda. A gente tá, né, os cientistas estão tentando desvendar essa linguagem há muitos anos, porque realmente é algo bastante complexo. Tem tudo isso envolvido, né? A linguagem corporal, a linguagem do assovio, os cliques, os nomes, né? Que são esses assovios, assinaturas. Realmente esse animal ele vai trazer para a gente a questão de que ele tem um domínio muito grande do ambiente que ele está, através da inteligência e através da emoção, porque eles são muito brincalhões, eles são muito emotivos, eles são muito, né? Se você olhar para um golfinho, você vai sentir a emoção no olho dele, né? Então eles têm muito esse equilíbrio de uma coisa e de outra, e muito essa questão de sentir o ambiente para saber qual é a melhor ação a se tomar. Outra coisa incrível na comunicação dos golfinhos é que as mães aqui humanas, quando elas têm um bebê, né, geralmente quando a gente tem um bebezinho, ou quando a gente está mesmo com o nosso cachorro, o nosso gatinho, que a gente considera o nosso filho, a gente fala de um jeito diferente. Não fala, a gente fala, ai, nenenzinho, bonitinho. Pasmem que a mãe golfinho faz a mesma coisa. Sim, ela fala o que os cientistas chamam de motherese, né, que seria a linguagem da mãe. Então, ela fala desse jeito com o golfinho pequenininho. Porque ele é bebê. É verdade. Bom, falando sobre a inteligência, porque você tem um animal que é inteligente nesse mundo, ele está entre eles. Ele tem um dos maiores cérebros em relação ao corpo, dentre os mamíferos, e faz uma quantidade absurda de coisas incríveis, quer dizer, incríveis para a nossa visão, que achamos que nós somos humanos e que os animais são menores, né? Mas eles são muito emotivos, como eu falei, eles choram por seus mortos, assim como já é mais do que comprovado, por exemplo, que os elefantes fazem também, e que hoje em dia já se sabe que os cães também fazem. Eles têm muita empatia, tanto pela sua própria espécie como por outras espécies, já foram vistos ajudando outros golfinhos e outros animais. Eles, além de falar desse jeito com o bebezinho, eles também se unem para formar grupos de babás quando eles precisam fazer outra coisa. Que mais? Eles passam o teste do espelho, que é um teste muito importante para a gente poder medir se o animal consegue se perceber como indivíduo, né? Animais, claro, que têm boa visão, certo? Porque, por exemplo, os cães não passam no teste do espelho, mas pensa uma coisa, o mundo para o cachorro é visto através do cheiro. Se ele está vendo num espelho uma imagem que não tem cheiro nenhum, é lógico que ele não vai se reconhecer, porque ele não está tendo o próprio cheiro naquela imagem. Então, ele vai achar que aquilo é qualquer outra coisa menos ele. Ele vai achar super estranho, inclusive, né? Mas o golfinho
Não, o golfinho tem uma boa visão, então se ele se enxerga no espelho, ele consegue saber que ele é ele mesmo, né? Então ele faz uma série de gestos que a gente entende que ele está fazendo e se vendo, assim como a gente faz no espelho também. Ele usa ferramentas, por exemplo, ele pode usar uma esponja para caçar, para fazer alguma coisa que ele precisa. Ele, como eu falei, usa ecolocalização para saber de texturas, de coisas escondidas e etc. Enfim, não tem fim. Não tem fim a capacidade desse bicho. E ele faz também algo que talvez não seja muito inteligente, mas que faz ele se parecer com alguns humanos, que é ficar chapado de veneno de baiacu. Sim, ele faz isso. O baiacu tem um veneno, né, que é letal para nós humanos, por exemplo, mas se utilizado em pequenas doses pelos golfinhos, ele vai dar ali uma viagem para esses golfinhos. Então, sim, esses golfinhos estão se intoxicando embaixo da água por diversão. E eles são famosos por fazer muitas coisas só por diversão também. E a diversão e a brincadeira, a não ser essa, que é, né, acho que não é muito inteligente essa, mas enfim, a brincadeira é uma das formas também de se medir inteligência. Quanto mais um animal brinca, isso mostra que ele está aprendendo coisas, porque quando a gente brinca também, quando nós somos crianças, nós estamos aprendendo coisas, nós estamos tendo sensações com aquela brincadeira, nós estamos gravando na nossa memória várias coisas que a gente está experimentando naquele momento, né? Situações que nós estamos imaginando, interações sociais. Isso é a mesma coisa também com os golfinhos. Por serem animais tão inteligentes, eles observaram os humanos pescando em diversos locais do mundo. E assim como os cachorros nos observaram e viram, esse povo aí, ele deixa bastante lixo para fora quando eles comem, né? Vamos lá ver se a gente faz uma amizade. Eles caçam também, vamos lá ver se a gente caça junto. Os golfinhos pensaram exatamente a mesma coisa. Eles foram atrás de pescadores em vários locais do mundo para se aproveitar dessa tática dos pescadores e também, de quebra, ajudar os pescadores. Então se formou ali uma ajuda mútua entre duas espécies diferentes, assim como aconteceu com os homens e com os lobos. Nós ainda não temos golfinhos cães, mas aposto que se a gente morasse no oceano, a gente teria sim. Um dos exemplos mais famosos dessa cooperação é justamente aqui no Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Laguna. É muito lindo o que acontece lá. Ninguém treinou esses golfinhos para ajudar os pescadores na pesca, mas eles ajudam os pescadores a pescarem tainhas. Então, os golfinhos localizam o cardume, os pescadores vão lá e jogam a rede onde os golfinhos localizaram, a rede dá uma desorganizada nas tainhas, o que é legal para os golfinhos se alimentam primeiro, saem, e depois os pescadores puxam a rédea. Então, a rede. Então, os dois são beneficiados. Os golfinhos localizam um cardume de tainhas legal e os pescadores jogam a rede, facilita para os golfinhos comerem e facilita para os pescadores porque eles já sabem exatamente onde jogar a rede. Esses golfinhos, eles têm nome, eles são super conhecidos dos pescadores, eles são amigos, eles ficam por lá brincando também, porque o que mais golfinho gosta de fazer na vida é pular, brincar e se divertir. Então, ele vai trazer também para nós essa mensagem de socialização, de amizade, de cooperação. São também palavras que a gente pode associar aí a essa lista de palavras positivas, né, que nós estamos colocando aqui sobre esse animal. Falando sobre os mitos, os golfinhos, eles figuram em inúmeros mitos no mundo todo. Eu vou escolher aqui alguns para a gente poder conversar. Na Mesopotâmia, nós temos, por exemplo, a deusa Atagartes, que era ligada também aos golfinhos, e todo esse ambiente marinho, e o golfinho era um dos animais que é ligado a ela. Se vocês quiserem saber mais sobre a deusa Atagartes, eu falei muito sobre ela no vídeo sobre as sereias. Então, vai lá na playlist do canal, procura sereia, que vocês vão ter muita informação sobre essa divindade. No Egito, a gente não vê muita coisa sobre golfinho, no Egito Antigo. Existe uma deusa que é chamada Het-Mehit,
que é associada a Ísis, associada a Hathor, que está ligada às cheias do Nilo, às águas, à fertilidade, que é muito mais vezes associada aos peixes, mas que existe alguma literatura que acaba associando ela aos golfinhos. Mas, de forma geral, ao reino dos golfinhos, a sociedade, né, que era mais louca pelo golfinho, era a sociedade grega. Se eu fosse falar aqui sobre todos os mitos associados ao golfinho, nas sociedades gregas ou nas sociedades que vieram antes da Grécia, como, por exemplo, Creta e a sociedade micênica, eu ia precisar de uns 4 ou 5 vídeos. Esse povo é louco pro golfinho. No Palácio de Knossos, por exemplo, que é um palácio muito famoso, fica lá em Creta, nós vamos ver diversos afrescos em diversos lugares com a imagem de golfinhos. Também existem moedas com imagens de golfinhos. Eles gostavam muito dessa temática marítima, né? E na Grécia clássica, né? Eu vou escolher apenas alguns mitos para falar aqui, não dá para falar de todos. Mas vou começar pela constelação. Existe uma constelação do golfinho. E para essa constelação nós temos basicamente 2 mitos mais conhecidos. Um deles seria que Poseidon, né, o rei dos mares, estava muito apaixonado por uma ninfa chamada Anfitrite, e ela não queria nada com ele, e ele mandou um golfinho convencer ela. O golfinho conseguiu convencer ela, trouxe ela para ele, e aí, para honrar esse golfinho, ele criou então essa constelação. A outra lenda diz que existia um poeta que se chamava Aion, que era um poeta da corte de Corinto, e era um poeta que juntou muitas riquezas durante sua vida, e que um dia resolveu sair de Corinto e voltar para sua ilha natal de Lesbos. E ele fez essa viagem de barco. No barco, houve uma conspiração dos marinheiros para matar esse poeta e ficar com tudo que era dele, porque ele estava levando todos os tesouros dele lá. E aí, ele, né, desesperado, pede um último pedido, que era declamar um poema ao deus Apolo. Então, ele declama esse poema, o deus Apolo fica muito emocionado com isso, manda o golfinho salvar esse poeta assim que ele é jogado ao mar. Então, o golfinho salva esse poeta, leva esse poeta para uma ilha, né, são e salvo. E aí, esse poeta ele fica tão agradecido, né, que ele manda fazer uma estátua desse golfinho e colocar no templo de Apolo. E aí o Apolo fica mais agradecido ainda e pega esse golfinho, que é essa estátua, e transforma na constelação dos céus, do golfinho. Essa lenda, nessa última questão do deus Apolo, é interessante, porque o golfinho, claro que ele está ligado ao elemento água, claro que ele está ligado ao elemento ar, porque ele sobe para respirar o tempo todo, né? Ele tem essa coisa do equilíbrio dos 2 hemisférios cerebrais que fazem esse equilíbrio tão perfeito e tal. Mas ele é muito ligado para nós, humanos, ao sol, porque a gente tem essa visão do golfinho saltando, brincando, no sol, na praia. Hoje em dia ele é ligado ao turismo, né? Que as pessoas querem ir ver os golfinhos fazer isso. Então ele tem também essa pegada solar, essa pegada de luz, que é a pegada da alegria, né? Quem costuma andar de barco, fazer viagem de barco para observar animais, sabe que em locais que há golfinhos, eles gostam de seguir os barcos. Eles são muito curiosos. O golfinho é uma criatura curiosa. Aliás, a curiosidade e a criatividade desse animal já foi comprovada por diversos testes científicos. Mas existe uma lenda grega também para explicar esse tipo de comportamento do golfinho gostar de seguir barcos. Essa lenda diz que Dionísio, deus do vinho, deus do teatro, né, do prazer, estava bêbado, claro, andando numa praia quando um grupo de piratas etruscos o viu, não o reconheceu e capturou Dionísio, porque ele estava muito bem vestido, né? Ele era um deus, obviamente, e eles acharam que era um nobre, algum rei, e capturou para pedir o resgate e amarrou no barco. E o Dionísio bêbado não percebendo nada, até que ele volta a si. E aí ele, lógico, né, não gosta nada da situação, transforma o mastro que ele está em uma videira de uvas, que é uma coisa que ele gosta muito, e todos os piratas que estão ali, ele transforma em golfinhos.
E é por isso que os golfinhos sempre estão seguindo os navios, porque seriam esses piratas tentando voltar para o barco. Como eu já falei em alguns vídeos aqui, as águas do mar, elas são muito ligadas ao nosso inconsciente, à intuição, ao poder do feminino, ao que nós não conhecemos. Então, há mistérios. E sim, o golfinho também é ligado a tudo isso. O golfinho é visto também sendo cavalgado por Afrodite, que é a deusa do amor, ou seja, das emoções, dos sentimentos, das águas, né, do feminino. E é visto também carregado pelo deus Apolo, como eu já conversei aqui com vocês, é um deus que está ligado ao golfinho, apesar de ser o deus Sol. E o oráculo do deus Apolo, né, que é um dos oráculos mais famosos da Grécia Antiga, é justamente o oráculo de Delfos. Delphi, Delfim, Dolphin em inglês, Delfim em espanhol, virou golfinho em português, mas toda essa raiz dessa palavra vem de golfinho. O oráculo de Delfos é o oráculo do golfinho. A pessoa, a sacerdotisa, que vai profetizar o que está sendo dito ali no oráculo de Delfos é uma sacerdotisa golfinho. Então, os golfinhos, sendo esses seres que estão lá embaixo e que sobem com tanta graça ao sol, eles vão trazer, então, todos esses mistérios do inconsciente, do que a gente não conhece, de um outro mundo, ao sol. Por isso, os golfinhos também são associados a essa questão mística, essa questão do que não é físico. E além dos muitos mitos gregos, que eu não falei de todos, envolvendo golfinhos, também muitos filósofos escreveram coisas sobre golfinhos. Nós temos tanto filósofos gregos quanto filósofos romanos escrevendo sobre a inteligência dos golfinhos, Heródoto, pai da história, Plínio o Velho, e até mesmo Aristóteles. Inclusive, Aristóteles chegou a dizer que acreditava que seria possível que os golfinhos tivessem algum tipo de linguagem escrita, de tão inteligentes que eles eram. E Platão, né, que nos trouxe um mito de Atlântida, também em algumas versões desse mito diz que a Atlântida teria sido fundada por golfinhos, porque eles são tão inteligentes que eles poderiam ter fundado cidades. Falando em Roma, o golfinho era também considerado pelos romanos como esse ser com essa aura mística, como esse ser que era o mensageiro dos deuses, assim como os gregos também acreditavam, e como um psicopompo que iria levar os mortos até a ilha dos abençoados. Então o golfinho também era muito bem visto. Porém, a maioria da população não tinha essa ideia muito bem formada sobre o golfinho para entender que ele era um mamífero e não um peixe, para fazer essa diferenciação, certo? Então, no início do cristianismo, o golfinho ele foi uma figura muito representada pelos cristãos em Roma, que depois acabou sendo substituída pela imagem do peixe, porque para eles era mais ou menos a mesma coisa, mas no fundo, essa ideia ela veio do golfinho, de representar Jesus Cristo como golfinho, porque ele era ligado ao deus Apolo, porque a simbologia dele é toda muito positiva, porque ele é o mensageiro dos deuses. Então foi natural fazer essa mudança, né, do deus Apolo, dessa coisa positiva para a figura de Jesus Cristo. E mais tarde, nas igrejas cristãs, nas igrejas católicas, o golfinho continuou aparecendo, embora depois ele não tenha ficado tão popular como representação de Cristo, mas ele continuou aparecendo, principalmente uma imagem de um golfinho com uma âncora. Então, o golfinho seria o amor de Cristo, a inteligência, a luminosidade de Cristo. O golfinho é muito ligado ao amor, né? Como a gente vê, essa coisa bonita dele brincar e a gente lembrar disso como se fosse uma coisa realmente que aquece o nosso coração, né? Ver um golfinho brincar. E também a âncora que segura os marinheiros firmemente no barco quando o mar está revolto, quando tem muita onda, muito vento. Então, essa segurança que Jesus Cristo traz, junto com esse amor de Jesus Cristo, seria representado por essa âncora com esse golfinho. Bom, e é claro que se a população romana e a população grega e etc. não tinham muita
ideia se o golfinho era um mamífero, se ele era um peixe, se ele era uma coisa diferente, muito menos na Idade Média, que a gente sabe que não era muito bem o forte da galera em geral entender muito bem de biologia. E nós temos, então, nos bestiários, né, que são esses livros que circulavam na nobreza, com a descrição dos animais e de várias coisas da natureza, eram mais ou menos como se fossem as enciclopédias dele. Nós temos, então, diversas representações de golfinhos e textos sobre golfinhos, que são sempre muito divertidos de ler. E de ver essas representações também, né? Muitas delas parecem peixes com dentes caninos, ou peixes com focinho, peixes com orelha, que o golfinho ele fica nessa coisa do que é isso, né? Não é peixe, mas não sei, parece um cachorro. E as descrições dizem que eles perseguiam os homens nos barcos, que eles cantavam quando ouviam as vozes dos homens, que eles eram capazes de cantar, que eles pulavam sobre os barcos, que eles voavam sobre os barcos. Então, esse imaginário, né, da Idade Média sobre o golfinho, ele foi mais ou menos por aí, por uma criatura que, sei lá, é meio peixe, meio cachorro e faz umas coisas meio loucas, como cantar por aí. De qualquer modo, a associação do golfinho com Jesus Cristo continuou na Idade Média, embora não tão popular quanto as outras associações, e começou então a aparecer o golfinho como figura heráldica de diversos escudos de cidades, de famílias importantes, e também ele acabou sendo o nome golfinho, dauphin, em francês, acabou sendo a designação para o herdeiro do trono. Então, dauphin de France é o herdeiro do trono da França, ou seja, o golfinho da França é o herdeiro da França. Na Índia, o golfinho também é bastante importante. Em uma coleção de textos chamada Bhagavata Purana, é dito que todas as estrelas e planetas do céu estão em um mar por onde um grande golfinho navega, e ele é responsável pela movimentação de todas essas estrelas e planetas. É também dito que a Via Láctea é a barriga desse golfinho celeste. Então, ele realmente tem um papel muito importante, né? Ele movimenta todos os céus. Ele é muito bem visto, o golfinho. Ele é um símbolo também para os hindus de liberdade, de amizade, de companheirismo. Existem diversas lendas nas quais os golfinhos salvam humanos de afogamento. Existem locais na Índia onde eles são considerados sagrados. E ele também é cavalgado pelo deus Varuna, que é o grande deus dos mares. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like e comentários, que ajuda bastante o canal. Espero que vocês tenham gostado da história dos golfinhos, de como nós humanos os vemos. E que esse vídeo lhe inspire a ter liberdade com foco no que realmente importa, a ter equilíbrio e também a ter muita alegria, muita amizade, muita luz, que é tudo isso que o golfinho representa para nós há milênios. Até o próximo vídeo.